Deus seja louvado. Amém. Nós vamos dar início a esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar o hino para louvarmos ao Senhor. 146. Cântico 146. 146. Cristo Jesus, Senhor, Senhor de seja o Senhor que habita nos céus. Chamemos outro hino para louvarmos a Deus. 2. Cântico de número 2. Hino número 2, irmãos. Glória, glória ao Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.
Senhor Jesus. Antes de nós orarmos a Deus, podemos chamar outro hino. Cantemos o hino 142, 142. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Chegou o momento, irmãos, que nós vamos agora orar ao Senhor. Deus dará a graça de um dos servos de Deus fazer a oração. Mas o certo é que neste momento encontra muitos irmãos e irmãs reunidos com reverência, embora nas suas casas, nós aqui, mas todos ligados numa mesma comunhão e no mesmo sentimento, com o coração voltado para servir o Senhor, com o espírito quebrantado em humildade, a qual, irmãos, é uma promessa que Deus faz pela palavra, que se nós nos humilharmos, o Senhor nos exaltará. Então, com o coração humilhado, com reverência, todos nós nos apresentando diante de Deus, é certo que a nossa oração chegará ao Senhor. E é importante que nós, neste momento, irmãos, não percamos as nossas comunhões agora com o Senhor. E em momentos é mais fácil, em momentos é mais difícil. Todos nós, creio que passamos por isso ao entrar, quando tinha os cultos presenciais. Às vezes entrávamos na igreja e cantando um hino encontrávamos dificuldade para encontrar comunhão devido a alguma prova, alguma tribulação que de momento estávamos passando.
E quando entrávamos, nossos irmãos glorificando a Deus, às vezes a gente segurando o hino e cantando, mas a mente pensando naquela prova, naquela dificuldade. E até nós mesmos considerávamos que era importante se ter a comunhão. E em hora se ligava, daqui a pouco já se perdia a comunhão novamente, pela luta, pela dificuldade, pela prova. E é verdade, irmãos, que hoje para muitos está sendo uma grande dificuldade o exercício da comunhão com Deus. Porque entrar numa casa de oração, irmãos, é como se fizesse um exercício. Os irmãos podem notar a importância que é de congregar. Deus sabe o porquê traz isso antes da oração. Mas os irmãos vejam bem, para a gente ir para uma igreja, nós oramos antes de sair de casa, já vamos com o coração voltado para prestar a Deus um culto. Aí oramos quando entramos dentro da igreja, saudamos e vai se preparando aquela comunhão, o coração. E ao não ter os cultos presenciais, nós paramos de fazer esse exercício. Mas Deus tem preparado, irmãos, esses cultos. É importante a irmandade não perder de exercitar isto com o Senhor. Porque a palavra ensina que soldado que milita não se embaraça com as coisas desta vida. E nós somos soldados e estamos guerreando e combatendo, e os irmãos têm percebido quanto nós temos que combater pelas coisas de Deus, ficar dentro do nosso coração, ser transferido para a nossa família. Irmãos, é uma dificuldade. E não vai ser com academia, não vai ser com musculação, não vai ser com força física que nós vamos passar essas virtudes de Cristo para os nossos filhos e anunciar o Evangelho. Mas tudo isso nós vamos passar com o exercício da piedade, da humildade, da sinceridade. Então tudo isso exerce, irmãos, em nós uma força no nosso espírito, de aquietar um pouco a nossa carne. E muitos têm dificuldade por estar na casa, de buscar esta comunhão. Mas Deus deu a graça, já foi aberto esse serviço no nome do Senhor Jesus. E se o Senhor está trazendo essas palavras, é porque Deus quer colocar todos nós, independente do lugar, no mesmo sentimento e na mesma comunhão. E que o Senhor Jesus possa nos cobrir com o teu sangue, e todos nós agora ter a consideração de como é importante Ele estar entre nós, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E se o serviço foi aberto no nome do Senhor Jesus, é importante nós considerar, Senhor, é uma promessa tua, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no teu nome, o Senhor ali estaria. Senhor, aparece, esteja conosco, nos ajudando e nos auxiliando, porque todos nós precisamos, irmãos. E agora nós vamos orar. Clamemos ao Senhor de um coração sincero, dobramos os nossos joelhos, dobramos os nossos corações, ligamos na comunhão da oração, para que ainda que sejamos muitos, mas sejamos muitos membros de um só corpo. Bendito é o nome do Senhor, todos ligados no mesmo espírito, no mesmo sentimento, sentindo o mesmo. Glória ao nome do Senhor. E para nós sentirmos o mesmo, estando longe uns dos outros, é necessário estarmos na mesma comunhão. Então Deus vai dar a graça, irmãos. Tem pedidos de oração por motivo de enfermidades, por motivo de tribulações, por causas, também por irmãos que estão viajando, por acidentados, também por famílias e pessoas testemunhadas desta graça que está conhecendo, e pedir oração também. Vamos apresentar nas mãos de Deus esses pedidos de oração, aqueles que não tiveram também a oportunidade de pedir, e toda a irmandade, a mocidade, os irmãos do ministério. Irmãos, é tempo difícil, e nos tempos mais difíceis é que se requer mais comunhão nas nossas orações. Vamos rogar a Deus que derrame dos seus dons, e nas nossas orações particulares, irmãos, levemos o mesmo sentimento de comunhão, sempre apresentando os pedidos de orações, sempre apresentando a mocidade, a irmandade, os novos de batizado, aqueles que estão testemunhados, rogando a Deus os dons. E agora, nesta oração também, Deus vai dar a graça de ser pedido também o conselho da palavra. Irmãos, vamos ficar todos unidos no mesmo sentimento, para que Deus possa nos visitar, nos fortalecer, falar com a nossa alma, porque o culto já começou, logo se termina, a nossa vida continua da mesma maneira as batalhas.
Mas se Deus derramar um pouquinho da sua presença, sua palavra nos fortalecer, nós vamos de luz em luz, de valor em valor, até chegarmos à perfeição. Glória ao nome do Senhor. Nesta comunhão, vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Um dos irmãos vem, vamos orar. Um dos irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Louvado seja o Cordeiro de Deus que habita nos céus. Santo é o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Santificado seja o teu santo nome, Senhor. Glórias ao Senhor que habita nos céus. Deus vivo, glórias ao Senhor que habita nos céus. Santo é o Cordeiro de Deus. Pai de Aleluia. todas as Glória, luzes, Jesus. bendito seja o Senhor Altíssimo Jesus. Deus, Pai nosso que estás nos céus, diante da tua Glórias santa a presença, Deus. dobramos nossos joelhos, bom Deus, graças nós te damos mais esse dia de vida qual o Senhor tem nos dado, e maiormente por estar diante da tua presença, Senhor, não só aqui, Aleluia. num momento tão santo como este, mas cremos de toda a nossa alma que, desde que levantamos, já estamos contigo numa comunhão Santo é o perfeita. Senhor. Graça nós te damos pela grande sorte de alcançar esta obra maravilhosa que o homem não consegue explicar. A ciência não Glórias a explica, Deus. os livros não escrevem, mas o teu Filho amado desceu a esta terra e escreveu dentro de nós, Senhor, esta obra maravilhosa, nos chamando nesse caminho, ofertando para nós uma vida aí no céu, eterna, sem dor, sem sofrimento. Senhor, graça nós te damos que num tempo tão difícil a qual vivemos, o que consola nós quando nós olhamos para nossas provas, as nossas dificuldades, como uma voz que soa dentro de nós e disse que tudo isto vai passar, que tudo isso Glórias ao terminará, e não é um término incerto, Senhor, é um término com glória, com coroa. Mediante já a comunhão da oração em que estamos, Senhor, nós queremos te rogar. Aleluia. Senhor, prepara nós para esta reunião maravilhosa, Por misericórdia, a qual nós teremos Senhor com o teu Jesus. Filho, aí em nuvens de glória, no teu reino Glórias a também. Deus. Senhor, nós somos homens e podemos confessar porque estamos diante de ti e tu é Deus. Sim, Nós temos Senhor. medo do amanhã, nós temos medo Tem do futuro, misericórdia de nós, porque nos Pai. sentimos fracos, Senhor, mas nós te pedimos neste momento, visita cada coração de que se dobrou a ti neste momento, onde quer que esteja, sedento da tua presença. Senhor, contempla as nossas necessidades neste momento, vai curando as nossas feridas, Senhor, vai enchendo nós de força, Glórias a aonde Deus. já não tem mais até mesmo um prazer em dar glória, até mesmo a coragem vai tomando, as fraquezas vai nos tomando, Senhor, mas nós te pedimos, vai nos soltando pelo poder da tua palavra, vai nos enchendo de alegria, faz-nos ver, Senhor, aquilo que ainda não existe, como alguém escreveu sobre a fé, Senhor, que ela chama as coisas como ainda não são, Senhor. Nós te pedimos, faz-nos enxergar o que nos está previsto, o que nos está prometido no teu reino de glória. Graça nós te damos por este santo culto que foi aberto no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a qual, Senhor, já conseguimos perceber que o teu Espírito está no nosso meio, já conseguimos perceber que no cantar dos hinos as palavras foram entrando no nosso coração, Senhor, dizendo para nós que chegou para uma grande obra. Graça nos te damos, Senhor, por fazer parte de um povo que é cuidado por ti, Senhor. O homem pode prometer muitas coisas para nós e a sua mente é falha, ela esquece, mas o teu Filho falou que seria o nosso pastor e nada nos faltaria. Graça nós te damos porque não falta o pão na nossa mesa, não falta o calçado dos nossos filhos, não falta a roupa para nós se vestir, não falta o trabalho, Senhor, não falta a providência tua na vida de cada um de nós que estamos diante da tua presença com um coração sincero. Pode ser que achamos que
retarda alguma coisa, mas nunca faltou e nunca faltará. Graça nós te damos porque sentimos o teu cuidado na nossa vida. Senhor, nós te rogamos, continua abençoando este santo culto, que a tua presença ela venha visitar todos que estão aqui, nos seus lares, onde quer que esteja, Senhor, que o teu Espírito possa nos alcançar nesta noite e ao término dele nós podemos dizer, Senhor, mas que saudade já deste culto, como foi tão rápido, passou, não volta mais, Senhor. Pode ser que vai ter outros melhores, pode ser que virão outros, mas igual esse nunca mais terá. Senhor, marca este culto na nossa vida, marca este dia, marca estes momentos, nos enche com a tua presença, coloca na nossa boca alegria em te glorificar, alegria em cantar, alegria em orar, Senhor, alegria em testemunhar da tua graça, embora não podemos glorificar numa congregação, Senhor, mas estamos num mundo livre, encontramos tantas pessoas, nós te rogamos, teu servo mencionou sobre os dons, Senhor, coloca alegria em nós para anunciar as obras do teu Filho, Senhor, a vinda dele, os feitos dele, quanta coisa tu tem feito na nossa vida, quanto diz nós nem éramos para nascer, Senhor, outros não eram para falar, outros não eram para andar, Senhor, outros não tinham condições de viver, o Senhor preparou e agora nós temos do bom e do melhor, comemos do bom e do melhor, nada nos falta, Senhor, coloca-nos em disposição, em alegria, para te servir num tempo tão, Senhor, tão duvidoso na mente de muitos, incerto, mas, Senhor, toma o coração da tua igreja com a certeza da vida eterna e todos possam ter o mesmo sentimento, ainda que longe, pensando que estão desligados. Senhor, como estamos sentindo agora uma igreja cheia, todos unidos na mesma comunhão. Permita que esta comunhão possa alcançar o teu povo também. Graça nós te damos por tudo. Abençoa os teus servos que tem preparado de atender este culto. Continua guiando, abençoando, dando palavras, guiada pelo teu Espírito. Senhor, nós te rogamos também sobre esses pedidos de orações, tanta necessidade no meio do teu povo, Senhor, e o que é mais bonito é que a fé manifesta no meio do povo santo de Deus. Senhor, queira contemplar cada pedido de oração, quem não pediu, Senhor, ainda por uma falta de oportunidade, ou até mesmo por um desânimo em pensar que Deus não vai ouvir a nossa oração. Senhor, como o salmista escreveu e dizia do Deus que inclinava os ouvidos à terra a ouvir a oração dos santos. Senhor, não há em nós santidade, não há em nós condição, nós não somos nada, não temos nada, mas o teu povo está necessitado e roga a tua providência na nossa vida. Passa onde for preciso passar, Senhor, liberta quem tiver fé, Senhor, tira da cama quem está doente, coloca em liberdade quem está triste, prepara trabalho para quem não tem trabalho. Senhor, abençoa o teu povo, que nada venha faltar para nós enquanto vivermos nesta terra. Graças te damos por tudo, te rogamos também, Senhor, manda hoje do céu, como tu sempre tem mandado, sempre vai mandar, Senhor, mais uma vez fala com a nossa alma, enviando a tua santa palavra, Senhor, cremos que ela virá, Senhor, como já estamos sentindo o nosso coração se preparando para receber como uma casa bem adornada, para receber o dono, o importante, Senhor, o Senhor desta terra. Nós te pedimos nesse momento, se tem algum coração que ainda não se preparou, não se deu a entrar numa comunhão tão gloriosa, porque já não estamos diante de homens, mas estamos diante do Rei da Glória. Senhor, vai preparando os nossos corações, que ela venha cair na proporção certa, no coração de cada um, dando o fruto necessário para o seu nome ser glorificado também. Graça nós te damos por tudo, apresentamos todo o teu povo, o ministério, tanto desta nação, como em toda a face da terra. Senhor, nos guarda por caridade, tu também traz em menção. Senhor, nós estamos entrando num mês tão difícil, tão
idólatra. Senhor, nós te rogamos, guarda o teu povo da idolatria. Senhor, guarda o teu povo dos costumes deste mundo. Nós somos um povo que não dividimos o nosso coração com ninguém. Senhor, nós queremos que o Senhor faça morada aqui dentro de nós e não saia. Senhor, coloca nas nossas casas, Senhor, o desejo em buscar a Ti nas orações. Coloca, Senhor, o desejo em cantar. Senhor, se alguém está triste, Senhor, coloca o desejo em cantar. Senhor, nós temos certeza que nosso coração não se dobrará diante de qualquer espírito algum. Graça nós te damos por tudo, ó Deus bendito. Quero abençoar também as autoridades deste país, Senhor, em todo o mundo, os homens que estão em eminência. Senhor, tem misericórdia, enche estes homens de luz. Senhor, tem piedade do teu povo. Nós temos esperança que o Senhor ainda nos dará um tempo em que podemos te servir, Senhor, de uma forma mais próxima, mais junta. Senhor, se for assim a tua vontade, guia todas as coisas. Se não for, nos prepara, Senhor, nos enche do teu Espírito, nos ajuda, não deixa faltar nada para o teu povo, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Abençoe também todos os médicos, todo o povo que corre atrás, Senhor, do seu semelhante, preparando todas as coisas, Senhor, dá condição material, muito mais, Senhor, psicológica, para que possam desenvolver um bom trabalho também. Senhor, em tudo, nós te agradecemos, te rogamos, porque estamos contentes, sentindo que a tua presença já está no nosso meio. Graça nós te damos por tudo, em Cristo Jesus, o teu santo Filho, que vive para sempre. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias a Deus que está nos céus. Deus já tem dado a graça, irmãos, de nos cultos passados ser apresentado, mas é importante a Irmandade ter isso em mente. A Inglaterra está saindo, né, da União Europeia e exige então algumas regulamentações que o governo está pedindo para quem tem outra cidadania e está morando aqui. Então é importante nós nos despertarmos sobre esse assunto, procurarmos nos informar, porque nós precisamos estar de acordo com as regulamentações do governo. Então a Irmandade tenha isso em mente, procure se informar, porque é necessário essa parte também. E uma outra parte, irmãos, em relação aos cultos, como os irmãos sabem, Deus tem dado a graça que, através do site da congregação, entra, ali tem a condição de se pedir oração e assistir os cultos que Deus tem preparado mediante esse tempo difícil que nós estamos atravessando. E é importante, irmãos, nós participarmos do culto através deste canal, porque é uma parte que Deus preparou, não tem fins lucrativos. E, irmãos, vamos procurar seguir esse caminho que Deus tem preparado e também procurar cultuar nos horários de culto, irmãos. Às vezes a comodidade vem, deixa-se para ver outra hora. E, irmãos, não é para ser somente visto. Este momento que Deus tem preparado é para ser cultuado a Deus. É o momento de se cultuar ao Senhor. Então, irmãos, é importante isso. E me veio avante uma parte que o Senhor trouxe, que o povo de Deus, irmãos, quando servia a Deus pela lei, se tinha uma imagem através da própria lei que se ensinava de olho por olho e dente por dente. E eles vieram por muitos anos fazendo a observância das leis, dos preceitos, dos mandamentos que Deus tinha deixado. E se criou muitos dogmas em cima disso, uma cultura nasceu. Mas quando o Senhor Jesus estava na terra, o Senhor Jesus ensinou uma coisa muito bonita para o povo. E ele dizia assim,
que não era para fazer bem somente aqueles que faziam bem, mas que era para fazer bem aqueles que também faziam mal, e que se eles considerassem alguém como inimigo, que desse comida se o inimigo tivesse fome, desse água, que assim eles estariam juntando como se fosse brasas por cima da cabeça do adversário. Irmãos, e isso foi uma mensagem muito forte, chocou muito com a cultura do povo daquele tempo, mas são, irmãos, condições de nós praticarmos obras de justiça. E o Senhor Jesus dizia assim: do que adianta cumprimentar só aqueles que cumprimentam? Fazer bem só para aqueles que nos fazem bem? Não faz assim também os gentios, aqueles que não servem a Deus? Qual vai ser a nossa diferença com eles? Então, irmãos, era para se considerar que como Deus fazia o sol nascer para o ímpio, para o pecador, para os seus filhos, para que nós procurássemos fazer também obras boas, assim como Deus faz, para que nós possamos ser filhos de Deus também. Então veio muito esse ensinamento, irmãos, e nós devemos meditar, porque tem coisa que vai contra nós, entendimento, contra a nossa cultura. Nós estávamos acostumados a colocar nossos ternos, as irmãs se preparavam e iam até uma casa de oração, e ali servia o Senhor, havia alegria. Hoje nós estamos passando esse momento difícil, mas, irmãos, o Senhor ensinou nós que quando nós fosse dar uma oferta, que a mão esquerda ou a mão direita não soubesse o que a outra ia fazer. Uma mão faz uma coisa, a outra não saiba. O que a mão direita, a mão esquerda fizer, não deixa a mão direita fazer, souber o que está sendo feito. Deu uma oferta, não precisa tocar a trombeta, falando quanto se deu, quando deu, mas fazer as coisas em oculto, e Deus que vem em oculto vai dar a todo olho o galardão daquilo que se é feito. Nós não devemos, irmãos, buscar mostrar o que nós fazemos. Isto não é agradável aos olhos do Senhor. Nós tocar a trombeta, até mesmo orar. Naquele tempo eles oravam nas esquinas, queriam se mostrar que oravam. E o Senhor ensinou com tanto carinho: entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora em segredo. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, agora é oportunidade. Ninguém está vendo se o irmão está pondo o terno a gravata. Ninguém está vendo, irmã, se a irmã está arrumando, está ajeitando a tua sala, o teu quarto ali para você participar do culto. Ninguém está vendo isso. Isso que você faz é em segredo para o Senhor. Pode ter certeza, irmãos, que tudo que nós fizermos de um coração sincero para o Senhor está enxergando todas as coisas como louvor. Irmãos, é um tempo tão difícil que é normal nós desanimarmos. Mas como nós não somos um povo levado ao ânimo da carne, pelo conselho que Deus está trazendo, eu creio que Deus vai dar a virtude, irmãos. Neste conselho, bendito é o nome do Senhor. Tu não andarás pela força da tua carne. Porque hoje o Senhor não está falando com alguém que está animado. O Senhor está alcançando um coração desanimado e dizendo: filho, arranca da tua fraqueza a força que hoje eu deposito no teu coração por este conselho. Levanta-te e faz as coisas de um coração sincero. Ninguém vai ver, e faça para ninguém ver. Faça somente para o Senhor ver e receber como um louvor e glória e adoração na sua presença. Irmão músico, é difícil tocar sozinho. Às vezes tem os filhos junto, o irmão toca uma parte, um tuba, é um baixo, é um tenor. Às vezes é difícil, está só o órgão tocando. Clama a Deus, pede sabedoria, toca teu instrumento. Faça para o Senhor, vai servindo da maneira que dá. Irmãos, é fácil construir as coisas, bendito é o nome do Senhor, mas houve um tempo no povo de Deus que com uma mão se construía e na outra tinha uma espada. Passaram, Deus ajudou, construíram, louvado seja o Senhor. Hoje nós estamos num tempo difícil, mas Deus vai dar luz, vai dar sabedoria, e o que não é para cessar, continuará no nosso coração. Bendito é o nome do Senhor. Deus traz alguma coisa, irmão Davi, um conselho, montar esses Deus da frente. Sim, irmão. Irmãos, vem aqui os incensos, fazendo favor, os dois garotos. A respeito do qual eu
Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, Deus tem preparado um anúncio aqui. A Irmandade se lembra que foi comentado a respeito da coleta europeia. E foi realizada esta coleta no período de uma semana em que Deus assim guiou os servos de Deus e colocou esse sentimento no coração. Agora os irmãos vejam se Deus não está mostrando como Ele faz a obra entre nós. As casas de orações estão fechadas, a luta está sobre nós. Irmãos, é com grande alegria Deus tem preparado o valor, nós vamos anunciar para a Irmandade. Numa semana, Deus preparou para a coleta europeia um valor de 4.820 libras. Bendito é o nome do Senhor. Os irmãos veem, irmãos, que as casas de oração estão fechadas e o Senhor está movimentando. Esse dinheiro aqui não vai ficar para a Inglaterra. Isso aqui é preparação de Deus que vai para ajudar na Europa os nossos amados irmãos. Bendito é o nome do Senhor. No meio de luta, o povo está tirando um louvor diante de Deus e mandando para os irmãos. Irmãos, isso aqui é louvor a Deus. Deus abençoe a Irmandade por ter servido naquilo que sentiram, porque o fruto está aqui para a preparação dos nossos irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Mais alguma outra parte, irmão? Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos permanecer nesta santa comunhão que Deus está oferecendo para nós. E o Senhor há de enviar o conselho da santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Senhor Jesus Santo, Louvado teu nome, Rei da Glória. Santo Senhor, glorioso Deus. Santo, glorioso Deus. Santo. glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Santo é o Cordeiro de Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Deus traz em frente. Montar-se. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Santo é o Cordeiro de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Nós vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra que o Senhor traz avante no Santo Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 24. Santo Evangelho, contado por Lucas, no capítulo de número 24, irmãos, 24 de Lucas. Glórias a Deus que habita nos céus. 24 de Lucas, irmãos, aonde nós vamos ler o assunto que Deus traz em frente, se inicia no versículo 13.
versículo 13. 24 de Lucas, a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome santo. Louvado seja o Senhor Jesus. Essa é um fato que aconteceu, irmãos, que faz nós meditarmos no profundo amor do Senhor Jesus a respeito dos seus discípulos, irmãos, porque
Alguém pode achar que o Senhor só manifesta em grandes multidões, mas aqui é uma prova clara do amor do Senhor para com os seus discípulos, a qual ele foi junto com eles andando este caminho até essa aldeia, e no caminho conversava com eles, e eram somente 2 discípulos, e o Senhor estava preocupado com esses 2 discípulos que estavam indo, irmãos, neste caminho, e o seu carinho era grande por eles, e tinha em si a importância. Irmãos, vejam como que para nós, às vezes, certas coisas são relevantes e simples, mas que o Senhor se importa, e muito, porque o Senhor se importou com esses 2, e andou o caminho com eles, e explicou as Escrituras, falou dos profetas, falou de Moisés. Eles mesmos disseram aqui, né? Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Então, irmãos, dá-se a entender que o Senhor foi conversando com eles, foi abrindo as Escrituras, foi abrindo o entendimento, foi mexendo com aquilo que eles tinham guardado no coração, que tinham ouvido, que tinham recebido, para tentar reviver aquela fé naqueles corações. Porque, irmãos, eles se conversavam entre si, como diz a palavra, que eles vinham no caminho e eles vinham falando daquilo que tinha acontecido. Então eles não estavam falando do reinado daquele momento, como Roma dominava, não estavam falando de algum outro movimento. Eles estavam falando do que tinha havido acontecido com eles, de que Cristo estava vivo entre eles e que morreu. Eles estavam falando dessa perda, uma perca importante, bendito é o nome santo do Senhor, que o Senhor estava com eles, comeu com eles, orou com eles, e de repente eles viram uma imagem tão triste do Senhor Jesus apanhando, do Senhor Jesus sendo caluniado, do Senhor Jesus sendo crucificado. E eles comentavam essa perca. Bendito é o nome do Senhor, irmãos, e bem-aventurado é aquele que às vezes conversa um pouquinho mais das percas espirituais que está acontecendo, irmãos, das coisas do Senhor, porque o Senhor sabe por onde entra nos caminhos da palavra, mas creio que o Senhor já está abrindo um pouquinho o nosso entendimento, que às vezes a gente fala tanto, irmãos, sobre política, tanto sobre negócios, sobre economia, e esquecemos, irmãos, um pouquinho dos assuntos que é importante nós também conversarmos e de cujo esses assuntos o Senhor se faz presente. Eles não estavam falando do rei, não estavam falando de Roma, não estavam falando da influência, eles estavam falando daquilo que estava com eles, que vivia com eles e que foi arrancado do meio deles, e que eles sentiam falta, e que eles estavam assustados, e eles estavam indo para aquela aldeia. Glória ao nome do Senhor. E quando eles falavam aquilo, o Senhor já apareceu para eles, mas seus olhos, diz a palavra, estavam como que fechados, e não conheceram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, no meio deles, perguntou, mas que palavras são essas que vocês estão trocando entre vocês? Glória ao nome do Senhor. Os irmãos, imagina, será que tinha condição de, se estivesse falando sobre jogo, sobre as coisas desta vida, será que o Senhor tinha se aproximado? Será que o Senhor tinha a condição de falar? Que palavras são essas que vocês trocam, que está chamando a minha atenção para mim chegar perto de vocês? Eu quero ouvir mais de perto. Glória ao nome do Senhor. Mas eles estavam falando das coisas de Deus. Irmãos, bem-aventurado é quem conversa das coisas de Deus. Dá até a chance de alguém chegar perto e perguntar, o que é isso que você tanto fala? Que Deus é esse que você tanto fala? Conta para mim um pouco, irmãos. Bem-aventurado é o povo que tem prazer de falar nas coisas do seu rei, de tem prazer de falar nas coisas do seu Deus. Irmãos, quem tem prazer de falar das coisas de Deus, as coisas de Deus cabem em qualquer lugar, irmãos. Deus dá sabedoria, a gente sabe levar as palavras. Daqui a pouco estamos conversando uma coisa material, a pessoa já percebe que a gente já colocou alguma coisa do Senhor, e quem tem para o Senhor chamar, o evangelho vai sendo soado, as palavras de Deus vai sendo levada. E se Deus está trazendo no começo desta palavra esta linhagem, e creio que é do céu que Deus está trazendo,
falando, é porque Deus quer que nós falamos mais das suas coisas, das suas riquezas, da sua palavra, para que assim a sua presença possa se manifestar entre nós também. Então, irmãos, ele perguntou, mas olha, que palavra que vocês trocam? E por que vocês estão tristes? Olha, irmãos, que bonito que Deus trazia. Eles estavam tristes porque tinham perdido o Senhor, irmãos. E quanta coisa, às vezes, hoje nós sentimos falta. Porque os irmãos podem ter certeza que no meio desta enfermidade, quem ia, às vezes, para um estádio de futebol está sentindo falta, às vezes. Quem ia, às vezes, para uma festa está sentindo falta. E bem-aventurado é aquele que está triste, sentindo falta das coisas de Deus no coração. O Senhor está falando contigo hoje pela palavra, porque o Senhor foi falar com aqueles dois e falou, olha, por que vocês estão falando? Que palavras são essas? E por que vocês estão tristes? Glória ao nome do Senhor. O Senhor estava querendo entender a tristeza deles. E a resposta foi muito clara. Eles disseram, olha, o senhor é peregrino aqui em Jerusalém, não sabe as coisas que aconteceu, o que está se sucedendo nesses dias? O senhor não ouviu falar? E o Senhor foi dando corda para eles, irmãos, porque Deus gosta de conversar com nós e gosta que nós conversa com o Senhor. Às vezes nós não oramos tanto e achamos, eu não vou orar, será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Eu não sei nem como me abrir com o Senhor, irmão. Irmã, fala com o Senhor, jovem, fala com o Senhor, ora. O Senhor gosta que nós conversa com eles, mesmo que o Senhor sabe tudo o que nós vamos falar, mas Ele é uma fonte de vida, de luz, e na viração do dia Ele descia até lá o jardim do Éden para falar com Adão. Ele levava com a sua presença a vida, a sua presença descia ali, era alegria para Adão, para Eva, alegrava quando ele descia. E ele aqui perguntando ainda, dizia, mas o que é? Fala para mim. Quando ele ouviu ainda, mas o senhor é peregrino, o senhor não ouviu o que está acontecendo? Fala para mim, que coisas são estas? Conta para mim. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, é tão importante nós abrir o nosso coração para falar com o Senhor. E eles foram falando e disseram, olha, as coisas que nós estamos falando é a respeito de Jesus Nazareno. Ele foi um varão profeta, foi poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo. Mas os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram ele à morte e à crucificação. É disso que nós estamos falando. Sabe por quê? Porque nós esperávamos que fosse ele que ia remir Israel. Mas agora, sobretudo, já é o terceiro dia que ele morreu. E essas coisas aconteceram. E confessaram, olha, é verdade, nós ouvimos, as mulheres contaram para nós que de madrugada elas foram no sepulcro e não acharam o corpo do Senhor Jesus lá. Elas também comentaram que viram uma visão de anjo. E alguns dos que estavam conosco foram até o sepulcro para ver isso. Chegaram lá, mas para ver o que era. Mas só viram que também tinha uma visão de anjo, e quando eles foram conosco ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não achou o Senhor lá. E nós estamos nessa condição. Nós andava com o Senhor, ele foi pego, foi entregue, foi morto. 3 dias já morreu. Ouvimos esta visão que ela viu, que o corpo não estava mais lá, essas mulheres, tinha uma visão de anjo. Mas nós estamos aqui, nós estamos indo para a aldeia. Nós estamos caminhando e estamos nessa situação. É por isso que nós estamos tristes. É por isso que nós estamos falando sobre essas coisas. Os irmãos vejam como que não devia estar o coração deles, o Senhor, aquela imagem crucificado, padecido, aquele que nunca padecia por nada, nunca padeceu por nada. Nunca ninguém chegou para ele e falou assim, fala uma coisa, ele falou, não sei responder isso, não entendo disso. Era um homem que tinha resposta para tudo, não tinha dificuldade nenhuma. Se tinha um morto que queria ressuscitar, tocava o esquife, já ressuscitava. Se tinha um espírito forte que ninguém conseguia expulsar, ele mandava calar, mandava sair. Tudo ele vencia. E de repente, foi padecido, foi morto. E já faz 3 dias que tem um silêncio na terra. Glória ao nome do Senhor.
E está um silêncio, esse silêncio está entristecendo nós. É por isso que o nosso coração está triste. Nós pensávamos que ele ia governar Israel, que ele ia reinar sobre nós, mas não foi nada disso que aconteceu. E nós estamos caminhando aqui, e o Senhor vai falando, mas vocês são nécios de coração, vocês são tardios para crer, vocês ainda não entenderam, não conheceram o Senhor. E foi falando dos profetas, foi falando de Moisés, foi contando para eles. Porque os irmãos se lembram que isso aqui aconteceu. Mas antes que isso se acontecesse, o Senhor Jesus disse assim um dia para eles, pertinho já de morrer, tem uma coisa para falar para vocês. Entre vocês e o mundo tem uma grande diferença. Olha, vós, na verdade, vocês vão chorar, vocês vão lamentar. O mundo não. O mundo vai se alegrar. Mas vocês vão ficar tristes. Tem uma diferença entre vocês, que os irmãos sabem que está ali reportado por João, que fala, vós na verdade chorareis, e vós lamentareis, o mundo se alegrará, vós tristes estareis. Mas tem uma coisa, a minha volta ela é breve. Eu vou para o Pai. E lá tem morada para vocês. Não esquece disso. E falo uma coisa para vocês, se lá não tivesse morada, eu falo para vocês que eu ia lá e ia preparar morada para vocês. E depois que eu preparasse morada, eu descia, pegava vocês e levava vocês para ficar comigo. E a vossa alegria ia ser completa. Glória ao nome do Senhor. E eles ouvindo. E o Senhor Jesus foi falando, então vocês se alegram, porque eu vou para o Pai. Mas vocês também vão. E de repente alguém diz, mas o Senhor vai para o Pai, nós não sabemos como vai, nós não sabemos o caminho. Fala para nós qual que é o caminho. E o Senhor foi falando para eles, olha, o caminho é eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vocês não me conhecem, mas eu estou aqui. Mas escuta, mostra para nós o Pai então. Nós precisamos entender isso. Mostra para nós o Pai. E o Senhor falou, mas olha, vocês não me conhecem. Quem vê a mim vê o Pai, e quem vê o Pai vê a mim. Vocês ainda não me conhecem. Mas vocês não conseguem ver o Pai que está em mim pelas obras que eu tenho feito entre vocês, não conseguem analisar. E foi conversando com eles, irmãos, porque eles não conheciam o Senhor Jesus. Não entendiam o mistério da salvação, a profundidade da glória que estava em Cristo Jesus. Embora tinham visto tantos milagres, tantas obras feitas, mas achavam, como eles confessaram aqui, que o Senhor ia reinar sobre eles e que aquilo ia ficar daquele jeito, que não ia mudar nada. Eram os planos deles, mas não eram os planos deles que prevaleciam, eram os planos do Senhor. E os planos de Deus eram muito maior que os planos deles. Embora eles ficaram tristes, que não tinha mais o Senhor Jesus como rei, e que tinha um silêncio na terra e que ele estava morto. Mas era um plano maior. Eles não sabiam ainda que eles iam provar da manifestação do Espírito Santo, que aquele que estava triste, naquele momento falando que o Senhor, que um dia ele receber virtude no seu coração, e com João ele ia entrar no templo e encontrar um homem que não andava, e que ele ia falar, olha homem, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu recebi uma coisa tão gloriosa do Senhor, o que eu tenho eu te dou em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, estender a mão para ele e levantar. Essa hora ele não imaginava isso daqui, glória ao nome do Senhor, mas os planos do Senhor eram muito maior. Por isso Deus dá na comunhão da palavra, irmãos, não ficamos tristes, se não está acontecendo as coisas conforme os nossos planos, mas se a tua vida está na mão de Deus, dá glórias a Deus e fica com esse propósito da tua vida continuar nas mãos do Senhor, porque melhor é os planos do Senhor do que os nossos planos, aleluia, e muito mais excelentes são eles. E quando, irmãos, eles não conheciam, e o Senhor foi falando com eles, foi explicando, mas eles não conheciam o Senhor. Não entendiam a profundidade do seu amor, da sua glória. E o Senhor foi conversando com eles para mexer com eles.
E chegou uma hora que o caminho se acabou. A noite já estava chegando, eles já tinham chegado na aldeia e eles iam entrar. E o Senhor Jesus, ele fez como que ele se ia adiante. Fez como se o caminho deles iam se mudar. Fez como que ele se ia para um lado e eles iam para o outro. E quando o Senhor fez como se ia para um lado e eles iam para o outro, mas eles gostaram de conversar com aquele homem. Embora não tinham visto que era Cristo, mas gostaram de conversar com eles. Alguma coisa que estava neles alegrava, e eles mesmos falavam, não ardia o nosso coração quando ele andava conosco e falava. Então aquilo mexia com eles. Então ele falou, olha, não vai não, está de noite. Entra com nós aqui, fica conosco. E a insistência foi tão grande que está escrito aqui na palavra que eles constrangeram o Senhor. Vem conosco, entram para cá, porque já declinou o dia. E o Senhor entrou e sentou com eles naquele momento, irmãos. E eles ali sentados, e os irmãos vejam como é bonito. Discípulo do Senhor, ele se preocupa quando o Senhor vai começando a se afastar dele. Discípulo do Senhor se preocupa. Porque quando eles estavam aqui, que o Senhor ia à frente em outro caminho, eles constrangeram. Entra, fica comigo. Irmãos, pela comunhão da Santa Palavra, se tu percebes que o Senhor está indo para um caminho que tu não estás, se constrange. Aqui eles constrangiram o Senhor, porque o Senhor ainda estava numa posição de carne, e o Senhor ainda entrou, porque o Senhor ainda tinha uma coisa para declarar para eles ainda, que era o final da sua declaração da conversão. O Senhor tinha que ir com eles, mas dependia do constrangimento, porque a conversão ela é de etapa em etapa, e pela conversa que tiveram no caminho foi o suficiente para constranger e falar, entra, senta com nós aqui, fica junto de nós. Bendito é o nome do Senhor. Se tu percebes que o Senhor está indo para um lado, e você está indo para o outro, se constrange agora, se dobra pela palavra, pega os conselhos que Deus está trazendo, põe no teu coração e vai caminhando a tua caminhada junto com o Senhor. Glória ao nome do Senhor, porque é bom quem caminha com Deus, porque quem caminha com o Senhor caminha na luz, não caminha em trevas. Irmãos, e mediante tudo que Deus está fazendo, até mesmo a linhagem da oração, os irmãos procuram a se guardar, irmãos, de festas idólatras. Deus não está na idolatria, o Senhor não participa disso. E se nós entrarmos por um caminho, nós nos distanciamos do Senhor, saímos da luz e ficamos em trevas, e em trevas cometemos coisas torpes. Por isso que é importante uma coisa entre nós, analisarmos quem somos, irmãos. E a palavra mostra que nós somos filhos de Deus, e nos ensina que nós temos que nos fazer que nem criança para entrar no reino de Deus. E quem é pai sabe como é uma criança. A criança, uma varia para outra, mas ela tem o seu momento de fazer uma arte aqui, tem o seu momento de mexer numa coisa que não deve, tem o seu momento de correr, de se expor a um perigo, de pegar uma coisa que não devia. Às vezes uma criança quer pegar uma faca para cortar um negócio, o pai tem que estar perto, olhando. Não, filho, você não pode, você vai se cortar, não é assim. Aí o pai tem que ensinar a criança como que usa a faca. E vai indo, a criança vai crescendo, ele vai ensinando, vai amadurecendo, vai mostrando as maneiras de se crescer. Irmãos, e criança é assim. Pega o que não deve, fala o que não deve, mexe às vezes onde não deve. Quando se junta entre muitos, faz alguma arte. Mas o que inibe tudo isso? É quando o pai se faz presente. Quando o pai entra, se tem um lugar de arte, a criança até dá um ressalto, procura se pôr num lugar. Não é assim, irmãos? Por quê? Porque chegou a presença do pai. Irmãos, nós somos criança. Às vezes falta em nós luz, é normal. Faltou aqui neles, eles ouviram o Senhor falando que ia morrer, que ia ressuscitar. O Senhor falou claro com eles. Mas aqui eles esqueceram, estavam andando, chorando, tinham esquecido do que o Senhor tinha falado. Mas quando chegou o Senhor, foi colocando tudo no lugar. Por isso que é importante nós buscar a presença do Pai. Quando o Pai se manifesta entre nós, num culto, numa oração, numa conversação, as crianças tudo se põe no seu lugar. Vem a luz. Já vem o medo de fazer alguma coisa.
Aquilo que nós não tínhamos medo, que estávamos encorajados, vem uma palavra, opa, o Senhor chamou a atenção, meu Deus do céu, eu não quero perder a coroa da vida eterna. Às vezes vemos alguma coisa que não podemos fazer, colocamos um valor tão grande e colocamos empenho dia e noite e vamos rumando aquele lugar, de repente o Senhor se aparece e fala, meu Deus, mas as virtudes de Deus é muito melhor, eu estava indo para lá, eu tenho que ir para cá com o Senhor. Irmãos, enquanto não se conhecer o Senhor, enquanto a gente não conhecer o Senhor direito, a gente vai sempre pender para as coisas desta terra, vai sempre achar as coisas da terra mais bonito, porque não conhecemos o Senhor ainda. Porque o dia que nós conhecermos o Senhor, como Ele nos conhece, essa glória nos revelar, irmãos, bendito é o nome do Senhor, nós já não olhamos mais para nada das coisas desta terra, nosso olhar é para Cristo, nós vamos servir ao Senhor de um coração sincero, nós não vamos se embaraçar com nada desta vida, nós não vamos ter medo do que vai aparecer amanhã, do que vai se levantar amanhã. A guerra hoje é aqui na mente. Se clamamos, Senhor Jesus, cobre nós com o teu sangue, ajuda nós a te servir de um coração sincero. Irmãos, pela comunhão da palavra tem muito irmãos amedrontado, seu espírito está temeroso, tu não crês no Senhor, não sabe que Ele está na tua frente, não entendes que Ele é que provê todas as coisas. Fica em comunhão com Ele e Ele te ajudará, preparará todas as coisas na tua vida. Ele é a luz do teu caminho, e aonde está a luz não fica trevas, bendito é o nome do Senhor. Então se firma no Senhor, aleluia, para um pouquinho o dia, chama os filhos, chama a esposa, amanhã é domingo, irmão, olha, oxalá se a tua fé não alcançasse depois deste culto, tu reunisse os teus filhos, fizesse uma oração, para sentir a presença do Pai descendo aí dentro da tua casa. Mas somos pouquinhos, será que nós merece, é filho. Aqueles dois não achavam merecedores, o Senhor foi lá atrás deles, andou com eles, abriu escritura, mostrou o seu amor, conversou, falou, fala para mim, como se não soubesse, sabendo tudo, tinha acabado de vir das trevas, anunciado, libertado o espírito em prisões, e quando Jesus fala para mim, conta para mim, o que é que está acontecendo, glória ao nome do Senhor, e foi andando com eles. Os irmãos, veja como é difícil quando a gente não conhece o Senhor, como a gente entra em acidentes. Por quê, irmãos? Depois que tudo isso aconteceu, que eles foram se reunir, porque diz a palavra aqui, que eles foram, e contaram, olha, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão, e eles lhe contaram o que acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão, porque o conhecimento foi quando partiu o pão. E quando contaram para os 11, diz a palavra que contou para os 11, os irmãos vejam como que a falta de conhecimento, ela é difícil. Um ouviu e falou assim, eu não creio que ele ressuscitou. Se eu não enfiar o dedo no furo da mão dele, aonde está a lança, se eu não colocar o dedo, que era Tomé, eu não acredito que o Senhor Jesus ressuscitou. Passou, e daqui a pouco o tempo se passou, o Senhor ressuscitado, eles em portas fechadas, o Senhor Jesus apareceu. E quando apareceu, ele foi falar com quem não acreditava. Glória a Deus. Tomé, vem aqui. Eles não contaram para mim que você só ia crer se enfiava, mas eu sei tudo. Então vem cá, enfia o dedo aqui neste furo. É assim que você precisa conhecer que eu ressuscitei? Enfia o dedo? Então vem enfiar o dedo, estou aqui. Quando ele viu o Senhor, ele, irmão, sentiu a glória, Senhor meu, Deus meu, caiu. Como caiu de Saulo, as escamas caiu de Tomé. Senhor Deus e Deus meu. E o Senhor falou, Tomé, tu creu porque viu, mas bem-aventurados serão aqueles que não vão me ver, mas eles vão crer em mim. Glória ao nome. Os irmãos, vê como que os planos de Deus estão muito acima dos nossos. O Senhor já estava vendo. Tomé tinha que ver o Senhor para crer. O Senhor já estava vendo nós crendo nele há muitos anos depois. E chamando nós de bem-aventurado.
E Deus me revela pela comunhão da palavra, às vezes as palavras vêm na tua mente e falam: você é um pobre coitado, você não vai entrar no céu, você não merece ser crente, você não merece orar por ninguém, você não é ninguém. Mas o Senhor Jesus te chamou de bem-aventurado porque está crendo nele sem ver ele. Os irmãos estão sentindo a comunhão da palavra e as virtudes de Deus descer. Em nome do Senhor Jesus, seja fortalecido o nosso coração pela comunhão da palavra e que nós sintamos a mesmo que eles sentiram no passado, a mesma alegria, o mesmo regozijo, a mesma comunhão. Irmãos, o Senhor sabe se mostrar para aquele que tem dúvida. Tomé tinha dúvida, o Senhor se mostrou, não precisava pôr o dedo, só foi o Senhor aparecer, já tirou a dúvida. Irmãos, e aqui, quando o Senhor andava com eles, eles foram sentindo, as palavras foram ardindo. Nós não temos dúvida nenhuma que isso aqui que Deus está fazendo entre nós, o Senhor está entre nós porque está ardendo o nosso coração. Glórias ao Senhor. E eles também ardiam o coração, que eles falaram: porventura não ardia em nós o coração quando ele abria as escrituras, quando ele falava conosco. Mas teve a hora de se fazer conhecido. A hora foi quando sentaram na mesa. A hora foi quando o Senhor Jesus pegou o pão e deu graças e partiu o pão. E na hora que ele partiu o pão, diz a palavra que os olhos deles se abriram e eles conheceram: é o Senhor. E quando eles olharam, o Senhor já não estava mais. Se levantaram, foram correndo. Nós temos que contar para os outros 11. O Senhor ressuscitou, andou com nós no caminho. Vamos se ajuntar em Jerusalém, vamos ficar em oração que o Espírito Consolador vai descer. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, na comunhão do que Deus está trazendo, vamos se ajuntar na oração. O Senhor está entre nós. Não tem paredes, não tem falta de culto presencial. A presença de Deus está em nós. O Senhor Jesus foi muito claro: aquele que guardar as minhas palavras e as palavras do Pai, vem eu, Pai, e faço morada nesse coração. Se tu está guardando a palavra, guarda esta daqui agora, em nome do Senhor Jesus, no teu coração. Glórias ao Senhor, porque o Senhor faz morada dentro de ti, e Ele quer mostrar os sinais. E alguém, pela comunhão da palavra, aleluia, o Senhor manda te dizer: eu vou aparecer e tirar tuas dúvidas, esclarecer o teu caminho, e não vai ser pelo caminho do teu entendimento nem da tua razão. Eu sei mostrar aos meus, eu tenho as virtudes necessárias, te diz o Senhor, de fazer você entender o que eu quero de ti na hora que eu quero, e eu vou te levar para onde eu tenho que te levar. O teu caminho é um caminho de santificação e de consagração, e eu vou te levar neste caminho de consagração com virtude e luz, porque quando eles andavam, o Senhor andava com eles e falava, e o coração ardia, e foi nesta conversa que eles creram mais no Senhor. Irmãos, é na leitura da palavra, na oração, nos cultos. Por isso, não para de congregar. Não tem oportunidade, participa do culto. Não dá para ir pulando, irmão. Não dá para ir se arrastando. Vai, senta, clama o sangue do Senhor Jesus. Estava aquele homem paralítico, o Senhor foi lá, permitiu. Foi Pedro e João lá, passaram por lá. Os homens passavam, davam esmola, mas encontraram 2 que deram virtude do Senhor. Eles levantou. Não podia andar, não podia fazer nada, mas estava lá, no templo, pedindo esmola. Podia pedir esmola em qualquer outro lugar, mas ele estava pedindo esmola no templo. E foi a sorte dele, porque lá no templo passou 2 homens de Deus e repartiram aquilo que estava no coração. Aquele homem que não andava, diz a palavra, ele saiu saltando, pulando, com alegria no coração, porque recebeu a virtude do Senhor. Irmãos, vai na tua pouca força, porque a força de Deus te fará... Irmãos, os irmãos veem como é interessante. O Senhor Jesus disse assim para aquela mulher: a água que eu te der, na conversa que eles tinham sobre a água, e diziam: a água que eu te der, que você beber, ela vai matar a tua sede de tal forma que você não vai mais querer beber água. Porque a água que eu te der, ela vai fazer nascer uma fonte na tua água, no teu coração, que essa fonte vai fazer você saltar para a vida eterna. Os irmãos, vejam o que está proposto no nosso coração. Então hoje está aqui o conselho da palavra. O que o Senhor colocou em nós, faz nós saltarmos para a vida eterna. E, irmãos, e a palavra é certa, é salto mesmo. Porque para ir para a vida eterna tem que saltar. E esse salto vem da parte de Deus. Por isso, tudo ligado, diz o apóstolo Paulo, pela comunhão. Vocês dão graças a Deus,
porque são salvos pela fé, e a fé é dom de Deus. Irmãos, e às vezes a gente pensa que não tem nada, mas Deus já deu para nós o dom de crer, que está fazendo nós saltar para a vida eterna. Não está bom para nós? Glórias ao Senhor Jesus. Alguém está chorando e o Senhor me revela que tu estás chorando e dizendo: Senhor, mas eu perdi algo e eu não vejo mais jeito de buscar. Pois te diz o Senhor: pois o que eu te dei é para fazer saltar para a vida eterna. Se você se contentar com isso e se alegrar com isso, aquilo que você não pode fazer, o Senhor fará por ti. Bendito é o nome do Senhor. E Ele vai trazer nas tuas mãos aquilo que a tua mão não pode buscar. Mas fica com o Senhor, junto dele. Glória ao nome do Senhor. Porque o que não está na nossa mão está com o Senhor, irmãos. Quando o apóstolo Pedro foi interrogado sobre dar imposto, ele falou que pagava o imposto e de repente chegou perto do Senhor Jesus e o Senhor falou para ele: vai pescar. O primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, vai ter um starter lá. Paga para mim e paga para você. Irmãos, o que a gente precisa está com o Senhor Jesus, sai da boca dele. Pedro não tinha. O peixe foi lá e levou. E o irmão está preocupado: como é que eu vou fazer com as minhas vidas materiais? Será que eu vou vencer? Irmão, Senhor vai fazer você vencer. Senhor vai cuidar da tua casa. O inimigo está falando que vai afundar. Senhor está falando: não afunda. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. As vozes estão dizendo: vai tudo se perder. Senhor está falando: eu juntei. Não se perde porque está nas minhas mãos. Bendito é o nome do Senhor. E pela comunhão da palavra muitos estão preocupados. Agora vai perder tudo, vai se acabar tudo. Só vai se perder o filho da perdição, porque o que é do Senhor não vai ser arrancado. Toda planta que o Pai não plantou vai ser arrancada, mas aquilo que Deus plantou ninguém arranca. Não vai ser enfermidade, não vai ser prova. Aleluia, o nome do Senhor Jesus. E hoje Deus responde para nós, irmãos, é a comunhão que Deus está trazendo da palavra. Por que que a enfermidade está tão forte? Qual é o propósito do Senhor com esta enfermidade? Por que que elas fechou as casas de oração? Por que nós no Reino Unido estamos sofrendo tanto? Sabe por quê? Deus hoje responde pela palavra, porque Ele vai cumprir ela, que nada nos separa do amor de Cristo. Não vai ser a enfermidade, é tempo da enfermidade, mas o povo que tem o amor de Deus no coração nesse tempo não vai se separar de Cristo Jesus. Vai chorar, vai glorificar, vai cantar sozinho, vai louvar, mas não vai separar. A enfermidade está passando para dar testemunho na terra: eu não consegui matar quem cria no Senhor Jesus. Eles oram, eles cultuam, eles louvam, eles se reúnem, a palavra é pregada, a comunhão desce. Irmãos, o que nós estamos sentindo aqui, eu tenho certeza que tu está sentindo aí no teu coração. É testemunho. Enfermidade vai ter que falar. Quem é verdadeiro não se apagou. Ele canta, ele louva, ele ora, ele congrega, ele adora. Quem bagunça, bagunça na liberdade, bagunça na enfermidade. Mas quem é crente na enfermidade, é crente na longueza, é crente com igreja aberta ou fechada, porque Cristo vive no coração. Por isso que o Senhor queria converter o coração deles. Vocês estão tristes, vocês estão achando que acabou, vocês acham que eu vim só para ser rei dos judeus? Não, meu reinado é muito maior. Vocês vão pregar para gentios, vão levar a graça para muitos lugares, e o Senhor fala para nós: esta enfermidade, ela vai dar testemunho que o verdadeiro não se calou, que o verdadeiro não parou de orar, não parou de consagrar. Os irmãos, perdoa a nossa sinceridade da comunhão da palavra, mas é esta: receba em nome do Senhor Jesus, condição do amor de Deus que foi derramado por Cristo Jesus no teu coração, nunca se esfriar. Olha, irmão, olha, irmã, agora é a hora. Santo é o Senhor Jesus. O inimigo dizia: agora o povo vai abaixar mais. Mas Deus diz pela comunhão: povo meu, levanta a bandeira. Glória ao Senhor. Não põe ela fora de casa, não precisa pôr, põe ela no teu coração. Eu sou crente pela vida e pela morte. Não muda. Irmã, não muda teus trajes. Irmão, não muda teus palavreados. Glória ao nome do Senhor. Não muda, fica firme. Você está balançando para lá e para cá.
muda, não muda a tua feição, seja crente, glória ao nome do Senhor, vai levando as marcas de Cristo na enfermidade, agora é nossa hora, o Senhor está confiando em nós, Deus seja louvado, santo é o Senhor Jesus, agradecemos a Deus na oração em nome do Senhor Jesus. Um dos irmãos vem agradecer. Santo é o Cordeiro de Deus, aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus, glórias ao Senhor Jesus. Bendito seja aleluia, bendito Deus. é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, santo, santo, glória, santo. Glórias a ti, Senhor. Glória a bendito Jesus, seja o aleluia. Senhor. Glória, Santo é glória, Deus. santo Aleluia. tu és, aleluia, aleluia. Aleluia, ali alabassa, ali ana. Glória, santo, santo, li alabassa, alama. Ela ia na chiaia, ia macata, ia nassa, ia alama. Aleluia, aleluia, santo, aleluia. Glória, glória, aleluia. Pai nosso que estás nos céus e por misericórdia dentro dos nossos corações, Senhor eterno e santo, nós rendemos graças a Ti, Senhor, pela Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, por este dia de vida, Senhor eterno, por sentir a Tua presença dentro do nosso coração, Senhor. Graça nós te damos por este santo culto ao qual Tu nos tem preparado, Pai. Senhor eterno, pelos hinos que foram chamados, Senhor, Senhor, que entoamos na Tua presença, Senhor, pela oração, Senhor eterno, que subiu com grande comunhão, como incenso suave às Tuas narinas, ó Deus, ao qual, Senhor eterno, Tu foi respondendo, Senhor, Senhor eterno, com a Tua virtude no nosso meio, Senhor, Senhor eterno, nós, Senhor eterno, já sentíamos, Senhor, um calor, Senhor, desde que este culto começou, Senhor eterno, pois, Senhor, graça nós te damos, Senhor, que Pai amado e santo, Senhor, Tu tens sido nosso assunto, Senhor, nossa preocupação, como a Tua palavra falou, Senhor, Pai amado e santo, e cremos, Senhor, que conforme, Senhor eterno, nós vamos nos preocupando, como Tu fez com esses dois, Senhor, Tu vem, Senhor, se achegando, Senhor, nos amparando e nos ajudando. Graça nós te damos, Senhor, pois, Pai amado, Tu preparaste, Senhor eterno, conselhos santos e maravilhosos, ó Deus, um tempo de despertamento, Senhor. Senhor, como Tu és bom, Senhor, um dia Tu traz um assunto, outro dia Tu traz outro, Senhor. Graça nós te damos, Senhor, que Tu despertou a Tua igreja, Senhor, para que a comunhão não vá embora, Senhor eterno, e possamos, ó Deus, ainda que longe, Senhor, estar dentro da Tua palavra, Senhor. Graça nós te damos, porque vimos um movimento espiritual, Senhor, na parte material, Senhor. Tu tomou os corações, Senhor eterno, e preparaste um fruto, Senhor, que não esperávamos, ó Deus amado. Honra e glória ao Teu santo nome, porque Tu é dono do ouro, da prata e dos corações também, Senhor. Pai amado e santo, mas maiormente nós te agradecemos pela Tua santa e bendita palavra, Senhor. Pai amado, aleluia, em tantos assuntos Tu veio dando porções para cada um, Senhor. Quantos estão assistindo este culto agora e Tu veio falando
uma porção com uns daqui no salão, outros com uma necessidade na casa, Senhor, mas tudo tem lugar no nosso coração, Senhor. Pai amado, graça nós te damos, porque, Senhor eterno e santo, nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos que tu está aqui no nosso meio. Nós cremos, Senhor eterno, que a tua virtude está passando pelas casas. Nós cremos, ó Deus, que nós não vamos nos apartar de ti, Senhor. Mediante a esta palavra, o inimigo ele perdeu o poder dele na nossa vida, Senhor. E um elo de comunhão, Senhor, tu nos ligou, Senhor. Pai amado e santo, só tu pode fazer essas coisas no nosso meio. O homem não consegue fazer, Senhor, mas o teu Espírito, Senhor eterno, é ele que visita, é ele que abre o assunto, é ele que revela a palavra, é o teu Espírito Santo que vem trazendo frases, Senhor, e tu vai construindo uma condição para nós te servir melhor, Senhor, como nós vimos claramente, Senhor, tu tomando o teu servo na presidência, Senhor, e agora, Senhor, nós estamos na tua mão, Senhor, e tu, Senhor eterno, na visitação, Senhor, nesta última oração, Senhor eterno, tu falou, Senhor, bem-aventurados que não creem, os que não veem, creem, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, crendo na tua glória, crendo no teu poder, crendo na tua manifestação, crendo, Senhor, que tu está abrindo as portas do céu nesta noite, Senhor, não pode ser, Senhor, que não tem anúncio de busca de dom, Senhor, mas nós cremos que o céu se abriu para a Inglaterra nesta noite, e nós vamos te rogar agora, Senhor, tu és o nosso assunto, tu és o nosso interesse, tu és o ar que nós respiramos, tu és o pão de cada dia, nós te rogamos agora, derrama virtude no meio do teu povo, derrama o dom, Senhor eterno, que nós precisamos para ser mais crente na tua presença, que saiamos daqui, Senhor, para Senhor eterno, eles falam, Senhor eterno, do teu filho crucificado, numa imagem dele triste, chorando, Senhor, sangue, mas o nosso assunto é Cristo ressuscitado, Senhor, é Jesus andando, é Jesus mostrando, é Jesus revelando, é o Espírito Santo movimentando, é isto aqui, Senhor, o que tu nos dá, Pai, nós queremos te agradecer nesta noite, Senhor, Pai amado, vai além do palavras de agradecimento, Senhor, vai além, vai o nosso coração, vai a nossa vida, vai a nossa família, vai o nosso interesse, vai o ar que nós respiramos, vai a saúde do nosso corpo, ela é tua, ó Deus, glória a Jesus, nós entregamos a ti, Senhor, tudo que tu nos deu, Pai amado, graça nós te damos, Senhor eterno, por este santo culto, Senhor, Pai eterno, e te rogamos, dá-nos mais um hino na santa comunhão, Senhor, nós vamos voltar diferente, bendito é teu nome, Senhor eterno, sabendo que tu está conosco, Senhor, Pai amado, não deixa este ânimo ir embora, não deixa essa fé diminuir, Senhor, não deixa esse amor, Senhor eterno, esfriar, mas no amor do teu santo e bendito nome, Senhor, dá-nos a graça, Senhor eterno, tua palavra anunciou, esta enfermidade veio para dar testemunho da tua obra, Senhor, daquilo que somos, Senhor, eis-nos aqui na tua presença, Senhor, faz o teu querer na nossa vida, Pai, graça nós te damos por tudo, em nome do nosso amado Salvador, nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Glória ao nome do Glórias Senhor. a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Jesus. Bendito Santo seja é o o Senhor. Criador eterno. Glórias a Deus. Santo é o Criador. Deus eterno. seja louvado. Amém. Glórias ao Senhor.
Deus tem trazido, irmãos, um hino em frente. Só um minutinho. Glórias ao Senhor Jesus. O cântico 278 é o hino que Deus trouxe em frente. Vamos cantar, irmãos, o hino 278, 278. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Não esquecemos, irmãos, de nos esforçarmos nas coletas para servir ao Senhor de um coração sincero. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a sua santa palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações para sempre. Amém.